Senhor nosso Deus, te damos as graças pelo novo dia, pelo sábado. Estamos aqui reunidos, mesmo distantes, mas estamos aqui para estudar a Tua Palavra. Senhor, te peço que te faças presente neste momento, que vamos refletir sobre um estudo que tem sido compartilhado já há um tempo atrás, mas que tem grande relevância para nós hoje. Pedimos que o Senhor possa tocar os corações de cada um, que o Senhor esteja comigo ao compartilhar essa mensagem. Dá-nos um coração puro, te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Todo mundo consegue ver? Consegue ler bem? Perfeito, Espero que sim. Okay, Maravilha. okay. Bom ouvir as vozes de vocês. Eu vou fazer leitura. Se eu for rápido demais, me avisem. Eu vou tentar ir num tempo que dê para acompanhar bem, tá bom? O título dessa palestra que foi dada pela Anciã-TES em julho de 2020, eu estou um pouco incerto sobre a data, 27, pode ser que tinha sido 25. O título é Igualdade só pode ser encontrada no caminho. Depois vocês vão ter aqui o link também à palestra. Eu não sei dizer se a gente traduziu ela ao português, mas, se não, aqui agora está sendo traduzida ao vivo. Esta é uma continuação após a Campal do Canadá e antes da Campal da série que estava ocorrendo na Austrália. Estamos agora no final de julho e quero dar uma visão geral da viagem que estamos fazendo desde, pelo menos, dezembro de 2019. Quero dar uma visão geral e um resumo de onde viemos. Assim, estes são os assuntos que foram particularmente concluídos em setembro na reunião da Campal Internacional. Como essa mensagem chegou ao clímax, tivemos também a divisão final que vinha se desenvolvendo durante esse mesmo ano, já que as pessoas rejeitaram essas mensagens. Sabemos que a FFA deixou o movimento. Então, aquela sacudidura tinha chegado a um clímax ao mesmo tempo em que as mensagens chegavam ao seu clímax. Depois disso, houve um período de silêncio. E voltaremos ao que foi ensinado na conferência, logo após a Campal. Mas depois daquela Campal na Alemanha, o ancião Parminder e eu, ancião Tess, viemos ambos para a Austrália e houve um par de coisas que foram ensinadas no mês de dezembro. Portanto, começaremos com este assunto a partir de dezembro. Começando com o que foi ensinado na Austrália no final de dezembro. Na Austrália, no final de dezembro, houve algumas apresentações que foram ensinadas lá e foi particularmente focado querendo voltar ao ano que tinha acabado de passar. De janeiro a esse período, em dezembro de 2019. Portanto, essas reuniões no final de dezembro de 2019 não foram uma Campal. A Campal onde discutimos a contrafação que começou a ser desenvolvida como continuará a ser desenvolvida. O entendimento sobre o papado e a história ômega do papado, que foi mais desenvolvida na Campal da Austrália. Colocando isso de lado, queremos falar sobre o final de dezembro e o que foi discutido no final de dezembro como grupo na Austrália. Os eventos externos de janeiro a dezembro de 2019 e como eles cumpriram as expectativas que haviam sido ensinadas. Particularmente, quando se trata de Ráfia, a batalha entre os Estados Unidos e a Rússia sobre as esferas de influência. Chamamos isto de aparadores
de livro dispensacionais. Tem aqui uma foto desses aparadores de livro, tá bom? Porque esse termo é recorrente. Aparadores de livro. Se você tem uma estante e tem uma certa quantidade de livros e eles tendem a cair, você pode pegar dois objetos que vão segurar esses livros juntos para mantê-los de pé. Assim, você tem um objeto de cada lado e ele condensa, agrupa esse material em uma área definida. Quando intitulamos aquilo aparadores de livro dispensacionais, estávamos falando de eventos externos que se juntavam um período de tempo, dividiam o período de tempo e o seguravam. Esse período de tempo foi de 2014 a 2019. Ao discutirmos os eventos externos de 2019, seja na Síria, em Ucrânia, na Venezuela ou nos próprios Estados Unidos, reconhecemos que o ponto culminante dos eventos de 2019 poderia ser fixado no seu ponto inicial em 2014. 2014, quando os Estados Unidos entraram em conflito na Síria, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, assim como quando houve os primeiros protestos na Venezuela. Assim, você poderia ver esses eventos externos, e esses são apenas alguns exemplos dos conflitos que temos discutido. E você poderia aprendê-los entre 2 anos, entre dois aparadores de livro. Não datas, mas anos. 2014 e 2019. E tudo o que nossas linhas são projetadas para fazer é entrar nessa história. Essas informações imensas, destrinchá-las e dar sentido a elas. Assim, na Austrália, em dezembro de 2019, discutimos essa dispensação de 2014 a 2019. Os eventos externos e como eles cumpriram a profecia. As linhas que tínhamos estado ensinando. Depois da Austrália, as próximas reuniões que foram realizadas foram no Quênia. O que foi ensinado lá foi uma série de coisas, mas particularmente foi o que foi ensinado na Austrália de forma mais abrangente. Assim, mais uma vez, foram os aparadores de livro dispensacionais, aqueles eventos externos. Isso foi de dezembro a janeiro de 2019 a 2020. Depois do Quênia, veio o Uganda, uma escola e 2 campais. Também algumas reuniões no sul do Sudão. Em Uganda, passamos de olhar para esses eventos externos e retomamos algo que já havia sido ensinado na conferência na Alemanha. Assim, até 2019, as mensagens, as linhas de reforma estavam se abrindo de uma forma mais abrangente. Nossas linhas de reforma, a história alfa e ômega do Israel antigo. Essas histórias têm se aberto até 2019 de uma forma mais abrangente. Eles foram a base deste movimento dado em 1989. Mas nós os vimos mais claramente. Eles não foram ensinados até 2019 porque não pareciam ser imediatamente relevantes ou necessários. Assim que a sacudidura começou a acontecer, foi reconhecido que essas linhas de reforma eram cruciais para entender a experiência interna que este movimento estava passando. O que foi particularmente ensinado na conferência alemã em apenas uma apresentação foi que todos os 3 alfa e ômega do Israel antigo, alfa do Israel moderno, foram trazidos à nossa própria história para explicar onde estávamos nas linhas de reforma. Todas as histórias foram trazidas à nossa própria história. Eles explicaram a mudança na liderança, explicaram a mensagem de teste e explicaram o teste em que estávamos no momento, quando se tratou não apenas da mensagem, mas do teste de organização. Foi por isso
que isso foi ensinado na conferência na Alemanha. Entre todas as linhas que foram destacadas mais do que qualquer outra, estava a história de João Batista e de Cristo. Por que isso? Por que se torna tão importante olhar para essa história? Quando você está chegando na hora do teste, no tempo de angústia, você quer uma história que reflita mais claramente a sua própria. E para refleti-la claramente, ela deve ser uma história de sucesso. Essa linha de reforma explica o que esperar quando o primeiro grupo chamado é confrontado com um teste e um desapontamento em uma história de sucesso. Essa linha de reforma, baseada no fracasso e no sucesso que haviam sido desenvolvidos, particularmente em Guadalupe, em 2019, essas mesmas linhas de reforma são exatamente o que desmontou o argumento do ancião Jeff sobre metade certo e metade errado. Elas se tornaram relevantes para desmantelar seus ataques em setembro do ano passado. E é por isso que foram abertas de forma tão ampla a este movimento na hora certa. Em Uganda, começamos a voltar atrás, particularmente essa história de sucesso, porque continua a explicar nossa experiência. E como lembrete, vamos desenhar os 5 marcos do antigo Israel. Nascimento de Cristo, 4 a.C. O batismo de Cristo, 27 depois de Cristo. Temos o nascimento não só de Cristo, mas também de João Batista. Ambos nasceram em 4 a.C. Depois temos o batismo de Cristo, depois temos o início do ministério ativo de Cristo com a primeira purificação do templo. E é aqui que a liderança do movimento é transferida de João Batista para Cristo. Depois chegamos à cruz e ao Pentecostes. O desapontamento na história de sucesso e o tempo de angústia. Temos a colheita para um primeiro grupo chamado. Eles são treinados como professores, são sacudidos, passam pela fornalha e são preparados para o serviço. No Pentecostes, eles vão para o trabalho. Colheita para o segundo grupo, chamado entre Pentecostes e 34 d.C. É o fim do período de 490 anos que foi cortado para a nação judaica. Uma vez que a profecia do tempo de 490 anos chega ao fim, é-nos dito que o evangelho poderia agora ir para os gentios, para o mundo. De 34 a 70, a cada período, cada grupo passado por um tempo de angústia. Mas reconhecemos os 144 mil e seu papel como professores. Professores que são treinados desde o tempo do fim. Como eles são treinados desde o tempo do fim, alguns caem fora. O símbolo dos 144 mil desse grupo é qual discípulo? João, o revelador. Ele, depois de 70 depois de Cristo, entra em seu próprio tempo de angústia como símbolo. Há um decreto de morte, eles tentam matá-lo e não conseguem. E ele é deportado para a ilha de Patmos. Ele tem o privilégio de testemunhar a segunda vinda. Ellen White o descreve como o segundo advento de Cristo. Seu retorno à Terra, até a ilha de Patmos, para falar com João. Vou só... Alguém está com o áudio ligado? Preciso ver. Ou vocês mesmos desligam. Eu vou ter que encontrar como é que eu faço.
Vou pedir para vocês desligarem o som, tá bom, gente? Alguém está com o som ligado. Nós não preenchemos todos os marcos, mas todos eles já estão lá. A sequência de eventos que passo a passo faz com que um grupo seja chamado e treinado como professores, para depois poder voltar para a sua igreja, ganhar o maior número possível de pessoas em um período de tempo definido, antes de ir para os gentios. Agora, neste marco, 34 depois de Cristo, essa é a lei dominical, onde damos o evangelho ao mundo. O que é 34 depois de Cristo em Atos 27? É o naufrágio do navio. Então, no naufrágio, as instituições dos Estados Unidos e do Adventismo caem. No ano 34 depois de Cristo, a instituição da nação de Israel como povo denominado de Deus chegou ao fim. Será que os discípulos deixaram de tentar alcançar os judeus depois de 34 depois de Cristo? Não. Então, depois da lei dominical, ainda podemos tentar ganhar o adventista? Sim. É assim que nosso entendimento tem progredido ao longo do tempo. Sabemos como instituição que chega ao fim, que a instituição chega ao fim. Sabemos então que já deveríamos ter sido capazes de alcançar muitas pessoas com a mensagem, mas não contamos as pessoas, não paramos de tentar alcançá-las. Essa obra de tentar raciocinar e alcançar as pessoas continuará até que Miguel se levantar. Daniel 12:1. Mas esta é a sequência de eventos. Deus não pode alcançar sua igreja a menos que ele tenha professores para alcançá-los. Deus não pode alcançar o mundo a menos que ele tenha uma igreja para alcançar o mundo. Isso tem que acontecer nessa sequência de eventos. E em nosso tempo, quais são essas datas? 1989, o tempo do fim. 11 de setembro, 2014, 2019 e 2021. Depois temos a lei dominical, o fechamento da porta da graça e o segundo advento. Esta é a mesma sequência de passos. Depois temos o decreto dominical, o fechamento da porta da graça e o segundo advento. Está repetida aqui, perdão. Fim do Israel antigo e fim do Israel moderno. História de sucesso e história de sucesso. Então, quando queremos entender como este período difícil se apresenta para um povo que está, na verdade, sendo bem sucedido, para onde você olha? Você olha para essa história de sucesso. E foi isso que foi ensinado a partir da conferência na Alemanha, até os estudos em Uganda, e depois foi ensinado no Brasil. O mesmo assunto foi ensinado no Brasil naquela campanha. Depois, na escola em Portugal. Desenvolvemos a mesma história em um ambiente escolar, mais lentamente e de forma mais compreensível, tentando ajudar as pessoas a raciocinar através de cada passo. No final da escola em Portugal, passamos do ômega do Israel antigo, a linha do sucesso, para o início do Israel moderno. Começamos a falar sobre nossa história alfa. Entendemos que o início ilustra o fim. Então, o que precisamos entender é nossa história alfa, que começou a ser ensinada no final da escola em Portugal e depois na Austrália. Continuamos com o mesmo assunto. O que fizemos foi dar uma olhada geral no protestantismo de 1798 até os dias de hoje. Essa divisão dentro do protestantismo que você pode ver claramente em 1798, entre duas facções do protestantismo, apoiando dois candidatos presidenciais muito diferentes, John Adams e Thomas Jefferson.
Observamos como essa divisão continuou e cresceu, particularmente através da história de 1843, 44 e 45. A divisão das três maiores denominações do protestantismo sobre o tema da escravidão. Particularmente com a Igreja Batista, você tem o início da Convenção Batista do Sul. Essa divisão também continuou a ser refletida através de eventos climáticos externos desde aquele período de tempo. Quer tenha sido a formação da Liga das Nações ou o movimento de direitos civis, continua a acontecer esse tipo de divisão dentro do protestantismo. Queremos resumir essa história do fim do Israel antigo e fazer um par de pontos antes de continuar. Por que essa história tem sido repetida e repetida e repetida? A razão pela qual ela tem sido repetida com tanta frequência, em tantos detalhes, é porque muitos ainda não veem o perigo que essa história nos adverte. O que ela faz é nos mostrar que estamos em dois lugares nessa linha de reforma. Dois períodos de tempo de 40 dias. Temos 40 dias após o batismo de Cristo e os 30 anos de treinamento para ser sacerdote. Entendemos isso originalmente como 1989 a 2019. Depois disso, ele vai para o deserto e aos últimos passos de sua preparação para o ministério. Ele tem que enfrentar Satanás e derrotá-lo. Temos o período de 40 dias após a cruz. O tempo de angústia para o primeiro grupo chamado. Portanto, podemos tomar esses dois períodos de 40 dias e tirarmos duas lições diferentes, dois testes diferentes. Podemos colocar desta forma: duas valas diferentes em cada lado da estrada, do caminho. Ambas estavam enfrentando este movimento, particularmente por volta de setembro do ano passado. Não vamos repetir esses estudos. Todos que acompanharam a Campal no Canadá e assistiram às duas apresentações finais devem estar familiarizados com o que esses dois períodos de 40 dias foram projetados para nos ensinar. Temos o período de 40 dias após a cruz, o tempo de angústia para o primeiro grupo chamado. Portanto, podemos tomar estes dois períodos de 40 dias e fizemos duas lições diferentes, dois testes diferentes. Duas valas. A advertência que elas nos dão sobre duas valas diferentes em que podemos cair foi o conservadorismo social e o liberalismo moral. Foi aqui que falamos sobre reformas. O verdadeiro caminho que deveríamos seguir é um caminho de igualdade. Se a igualdade é o caminho no meio, quais são os dois ataques à igualdade? Um foi ensinado de forma abrangente nesse período de 12 meses. Não precisa ser repetido. Os ataques dos conservadores sociais à igualdade. Se colocássemos dessa forma, se você tem uma caixa e diz que essa caixa está cheia de pessoas e quer dizer que todos os seres humanos são criados iguais, o que a mensagem fez foi salientar como, iluminando com uma tocha, 3 áreas específicas onde houve repetidas falhas sistêmicas há séculos a tratar as pessoas com igualdade. E essas 3 áreas eram, primeiro, nacionalismo, que você vê em uma parte da divisão racial nos Estados Unidos, todas decorrentes de 1619, a introdução da escravidão nas colônias britânicas. E discutimos isso em grande detalhe. A questão do sexismo, segundo, que descrevemos em grande detalhe. A prevalência disso em muitas áreas ainda são considerados elementos socialmente aceitos. E terceiro, LGBTQ+.
que, como as pessoas são desumanizadas, como seus direitos, que uma sociedade deve conceder-lhes, uma sociedade que separa a igreja do Estado, como o direito de casar, não tem sido respeitado. Assim, discutimos essas três áreas em que a sociedade e o povo de Deus falharam tão prevalentemente em tratar as pessoas com igualdade social e respeito. Desde aquela época, desde aquela mensagem que temos ensinado sobre estes dois lados, tem havido a discussão do movimento entre liberalismo moral e conservadorismo social. O que temos tentado demonstrar são os problemas com ambos. Rejeitar o conservadorismo social não nos torna moralmente liberais. Para dizer de outra forma, dizer que negros e brancos devem ser tratados não apenas com igualdade, mas com equidade nos Estados Unidos, não é igual a posso vestir o que eu quero, beber o que eu quero, falar como eu gosto, assistir o que eu gosto. Isso é liberalismo moral. E a forma como esta ideia de liberdade foi ligada à mensagem de igualdade é incorreta. Isso foi ensinado nas reuniões há 2 semanas e tem sido ensinado de forma particularmente intensa desde Uganda. Queremos destacar este problema particular com esse aspecto do liberalismo moral. As pessoas pensam que eu, anciã Tess, sempre fui uma pessoa de espírito conservador. É impressionante como aqueles que afirmam que as pessoas julgam rápido demais e tiram suas conclusões, julgam rápido demais e tiram suas conclusões. Quando se trata dessas coisas, por exemplo, saltos altos, eu usava saltos altos com tanta frequência que ao andar descalço, quase sempre andava na ponta dos pés. Era assim que eu estava acostumada a andar e não andava sobre meus calcanhares porque eu tinha usado saltos altos tão extensamente. E não sairia de casa sem maquiagem. Todas essas coisas que eu entendo e tenho participado. Precisamos pelo menos estar conscientes da minha perspectiva desde o início. Eu disse que esta é uma visão falsa da igualdade, que este é o caminho errado a seguir quando o assunto que estamos abordando é a igualdade. Eu realmente não gostava, quando era mais jovem, usando até muito pouca maquiagem, quando as pessoas diziam que fazia isso para chamar a atenção dos homens. Esse é um argumento que as pessoas fazem, que você só está usando maquiagem para chamar a atenção de um garoto. Não é um argumento verdadeiro. É verdade que as mulheres se vestem para si mesmas, para se satisfazer, para satisfazer outras mulheres. Não queremos falar somente de mulheres, porque os homens fazem isso também. Mas a razão pela qual eu usava saltos altos não era para impressionar um garoto, mas porque eu me sentia empoderado. Isso me dava uma sensação de poder e autoridade. Isso é um tipo falso de poder. Os homens não precisam ficar no Congresso com maquiagem espessa e saltos altos para falar com poder e autoridade. Esta é uma forma distorcida de igualdade. Seja a maneira como nós vestimos, saltos altos, brincos, maquiagem, todas essas coisas, se entendêssemos verdadeiramente o que Deus quer dizer quando Ele diz que homens e mulheres são iguais, veríamos que não só não precisamos dessas coisas, mas que essas coisas minam nossa própria igualdade. É assim que elas têm se desenvolvido ao longo do tempo. Não estou dizendo que o lado social, conservador, não entende a igualdade e o lado moral, liberal, quer igualdade e mais. Nenhum dos lados entende a igualdade. Eu me sentiria mais à vontade ensinando com saltos altos e maquiagem. Sei que me sentiria mais confiante. Porque esse sexismo, essa insegurança, está inculcada em mim como mulher
desde a época em que nasci. Não estamos ensinando que aqueles que usam brincos ou maquiagem ou participam dessas coisas são pessoas más. Não estamos ensinando que elas estão, de qualquer forma, repugnantes ou revoltantes ou algo feio. O que estamos ensinando é que o impulso para essas coisas é uma compreensão incorreta da igualdade. Vem de um lugar de uma ideia errada de poder e confiança, que elas levam as mulheres a minar sua própria mensagem de igualdade. Devemos voltar ao ponto de ver o que Deus quer dizer quando fala de igualdade, e não é para nos levar nessa direção. Faremos mais alguns pontos sobre esse assunto. Temos essa ideia de igualdade, a ideia de sentir-se empoderado. Temos que entender de onde esse empoderamento deve vir. Será que ele deve vir de uma compreensão correta da natureza do reino de Deus, do caráter de Deus, ou é um empoderamento que colocamos sobre nós mesmos, pela forma como somos capazes de nos apresentar, com saltos altos e maquiagem? E o que estou dizendo é que isto é uma contrafação. Isto não é igualdade. Isso prejudica diretamente a igualdade. O que Ellen White estava tentando fazer em sua história, na qual ensinou, era que a razão pela qual as mulheres não estavam participando do trabalho, elas não estavam ombro a ombro com os homens na apresentação do evangelho na história minerita, era porque elas passavam todo o tempo pensando no que estavam vestindo, que laço estavam tricotando, qual lago eram as crinolinas e qual era a moda do dia. Esse foco que as mulheres tinham naquele tempo as incapacitava para se envolver no trabalho do movimento. Ela diz claramente que isso as incapacitava para o trabalho na esfera política externa dos Estados Unidos. Esse foco de nos apresentarmos sob uma certa luz que os homens não têm que enfrentar, para o seu tempo era, sim, maquiagem, era joias, mas entrou também nessas formas de adorno que foram características do seu tempo. Isso as incapacitava para dar o foco e a atenção adequados, de entender corretamente o que Deus estava tentando fazer. Isso também impediu a igualdade em nossa história alfa. Pegar agora a mensagem de igualdade e voltar a concentrá-la nas mesmas distrações, não apenas distrações, mas coisas que minam nossa mensagem, é uma ideia falsa de fortalecimento, uma ideia falsa de igualdade. Nenhum dos lados, nenhuma das duas valas entende corretamente a igualdade. Há um caminho do meio que sim a entende. Quantas pessoas permanecerão andando sobre ele, ainda não se sabe. A ideia de que o conservadorismo social fala de forma abusiva, mas o lado liberal é fervoroso. Que os conservadores sociais são apenas agressivos, porém o lado liberal tem uma causa e logo podem quebrar as regras. Vou dar um exemplo. Acho que todos estamos familiarizados com a forma como um grupo de pessoas recebe algum tipo de rótulo que é depreciativo, que perpetua um estereótipo. Isso cria e depois perpetua um estereótipo. Isso aconteceu ao longo de toda a história. Se alguém é um homem negro, pode-se encontrar apenas uma palavra, uma frase que põe todos juntos e simplesmente o desvaloriza, o descarta. Isso acontece com as mulheres. Algo como um adjetivo, como ela é apenas mandona, que se pode dizer a uma política feminina, mas que jamais seria dito a um homem. Esses tipos de palavras, na verdade, termos que Donald Trump usa, e usa com apenas uma palavra, ou pelo menos algo que possa caber no tweet,
podem estereotipar e desrespeitar uma classe inteira de pessoas. Ele faz isso com a comunidade negra, quando se refere continuamente aos principais negros como pessoas sem instrução ou de alguma forma inferiores em sua inteligência. Ele faz isso com tanta frequência com um determinado grupo de pessoas que você sabe que ele está realmente criando um estereótipo para diminuir toda uma subseção da sociedade. Ele faz isso com as mulheres, ele faz isso com os negros, ele faz isso com a China. Uma tática que eles usam. Sua negra, sua mulher e uma nova, sua Karen. Não percebemos o quanto esse tipo de mensagem é incrivelmente ofensivo? Quero compartilhar um artigo com vocês. A autora é Karen Strickler. Ela é presidente do Comitê de Ação Política do Voto Climático. De que lado da corrente externa você acha que ela está? Na hora do Donald Trump. O lado que está disposta a acreditar que a mudança climática é um problema. Ela escreveu um artigo para o The Hill. É uma colaboradora de opinião. E ela diz, o título do artigo é A Verdade sobre Karens. Como mulher de nome Karen, eu me ofendo pessoalmente com o estereótipo cultural e o apelido Karen. Minha resposta foi visceral e eu preciso falar mais alto. Já posso ouvir as pessoas dizerem que Karen de você. O palavreado Karen pode ser um atalho conveniente para explicar o profundo problema do racismo e dos direitos dos brancos. Mas isso levanta outro problema profundo. Não enfrente o racismo com sexismo. É o estereotipismo misógino. Toda mulher desagradável se torna uma Karen. O termo é frequentemente emparelhado com outros comentários sexistas como gritona ou barulhenta. Chamar uma mulher de Karen é simplesmente outra forma de controlar as mulheres em seu comportamento, dizendo-nos para ficarmos quietas e pararmos de reclamar. Ela legitima a misoginia. Falo de injustiças, igualdade de direitos e mudança climática. Meu ponto de vista está do outro lado do espectro político, mas tenho certeza de que meus adversários, do lado de Donald Trump, prefeririam que eu ficasse quieta. Mas não ficarei quieta. Isso faz de mim uma Karen? Aos olhos deles, provavelmente sim. Alguns dizem que isso não é discriminatório, porque se aplica às mulheres brancas de privilégio. Seja qual for sua origem, Karen se tornou um pejorativo dirigido apenas contra pessoas de certa idade, raça e sexo, tornando uma calúnia por definição. Tal epônimo não serve a nenhum propósito mais útil do que qualquer outro estereótipo ofensivo. No meu próprio caso, por exemplo, embora eu seja uma mulher branca de meia idade, não uso tal privilégio para vitimizar outras pessoas. Atribuir um apelido anônimo do tipo Karen também permite que outras mulheres que estão se comportando mal não sejam mais conhecidas por seus próprios nomes ou por seu próprio mau comportamento, mas por este estereótipo. Diz-me que devo guardar meus sentimentos para mim mesma e não me ofender, já que a designação não se destina claramente a mim. Mas eu não vejo as coisas dessa maneira. Não há nada mais pessoal do que seu nome. Ele te faz diferenciar e te distingue e te liga à sua família e amigos. O uso irônico do termo Karen classicamente não vê ninguém como indivíduo. Estereótipos como este têm um efeito tão adverso sobre a sociedade. Vamos parar com isso já.
Só um minutinho, vou tomar uma aguinha aqui. Da mesma forma, alguém poderia tomar seu nome. Isso agora é a Tess falando. Se você for negro, imagine se outros negros fizessem algo que se tornasse um estereótipo. E seu nome se tornasse o nome que era usado toda vez que uma pessoa negra fazia uma certa coisa, para reforçar esse estereótipo. Qual seria a extensão, a ofensa que você tomaria com isso? Qual seria o dano causado à sociedade? O lado liberal pode fazer isso só porque está lutando pela igualdade? Isto é igualdade de contrafação. Você já pode ver as concessões que estão sendo feitas externamente. O problema é que as concessões feitas externamente também são as concessões feitas internamente. O que você vê externamente, você encontra internamente. O lado conservador não vê igualdade. O lado liberal se comporte e tem um entendimento errado de igualdade. Você vê isso externamente e você vê isso internamente. Quando se trata do externo, isso não é para sugerir que quando se trata de justiça racial, não há duas correntes de informação, mas como tenho ensinado desde Uganda, há um novo tipo de liderança sendo levantado, na medida em que progredimos de novembro até agora. Temos que ver por que na Guerra Civil dos Estados Unidos Deus julgou o Norte. O Sul tinha desaparecido. Deus julgou o Norte. O Norte é o lado liberal. Por que eles ensinam? Porque eles ensinam a igualdade, eles afirmam acreditar na igualdade e ainda assim fazem concessões. No que diz respeito ao movimento e à questão do liberalismo moral, já foi dito antes que eles não entendem o sexismo. Eles não praticam igualdade corretamente. E você vê isso com reformas. As reformas não são projetadas para prender as mulheres. Elas não são desenhadas para restringir as liberdades das mulheres. Elas são projetadas para mostrar às mulheres como deve ser a igualdade, que sua confiança e seu valor não devem derivar do que você veste. É uma mensagem fortalecedora, não uma mensagem ofensiva, quando compreendida corretamente. O problema interno com o lado liberal é o mesmo problema que aconteceu neste movimento logo no seu início. O início, 1989, tipifica seu fim, 2021, o painel. O problema no início, porque Deus teve que trabalhar através do ancião Jeff, porque ele teve que trabalhar através de alguém tão intensamente conservador. Porque ele é o único que segue as regras. Ele é o único que segue citação por citação. Se Deus vai dar um aumento de conhecimento, ele tem que ser dado a alguém que já vê a palavra de Deus como sendo inspirada. Não apenas em um conceito geral do grande conflito, não apenas em um sentido emocional, mas palavra por palavra, inspirada na palavra de Deus. Através do Gênesis ao Apocalipse, através dos escritos de Ellen White, ele não pode dar esse aumento de conhecimento a um liberal que diz que não me importa o que as palavras dizem, comerei o que eu gosto, beberei o que eu gosto, vestirei o que eu gosto. Por mais errada que seja a sua visão sobre o conservadorismo social, o aumento de conhecimento desde o tempo do fim teve que ser construído sobre alguém que viu a inspiração na palavra de Deus. E ele não podia deixar essa inspiração de lado para fazer sua própria vontade. Somente quando se tinha uma base tão sólida, se podia construir sobre ela. Então, ele foi capaz de construir sobre a ancião Jeff
apesar de todas as ideias erradas do ancião Jeff, ele pôde construir sobre isso e criar uma mensagem. Assim como sobre João Batista, que poderia ser, então, retomada por Cristo e levada à sua verdadeira conclusão: igualdade. Portanto, temos hoje a mesma questão. Estou tendo uma discussão aqui no bate-papo, espero que não seja nada com respeito a... Espero que todos estejam acompanhando bem aqui. Nenhum dos lados compreende o sexismo e o nacionalismo. O lado conservador, como o Sul na Guerra Civil, não entende essas questões. Você pode ver isso. Quando o aplicamos a este movimento, não encontramos que eles estão do lado errado, mas que temos esta questão do legado de nossa história alfa. Portanto, há essa questão do nacionalismo enfrentada aqui, mas o que dizer do lado liberal? Muitos dos argumentos que estão sendo feitos contra as reformas, contra o liberalismo moral, são a ideia de que este movimento não foi feito para ter um segundo e terceiro líder. Deveria haver apenas um líder. E depois, de alguma forma, todos deveriam liderar a si mesmos. E um ataque à organização. E quando as pessoas atacam a organização, geralmente é a partir da plataforma do nacionalismo. Meu país tem o direito, a prerrogativa de organizar como ele gosta, de praticar como ele gosta, de praticar até sexismo como ele gosta, de ensinar o que gostamos, de se comportar como gostamos. Isso foi abordado na Campal Sul do Canadá, que este ataque à liderança também tem origem no nacionalismo. Que lado entende corretamente de raça ou gênero? Nenhum dos dois. O problema que enfrentamos é o mesmo que encontramos em nossa história alfa. O lado conservador não entende raça e gênero, e o lado liberal não entende racismo e o sexismo. Por mais que possam defender a raça com reivindicações como Karen, isso demonstra a incapacidade de entender a igualdade externa e interna. Portanto, quando nos deparamos com esta caixa, essas são as duas áreas onde falhamos mais sistemicamente, ou seja, nacionalismo e sexismo. Não apenas agora, mas nos últimos 6.000 anos de história. Era sobre isso que Deus precisava irradiar luz e continua a fazer. Mas, se não se consegue igualdade no nacionalismo e no sexismo, consegue-se igualdade alguma? Não. Então, o lado conservador não entende igualdade e o lado liberal não entende igualdade. O lado conservador usa uma linguagem grosseira. O lado liberal é francamente abusivo. Nenhum dos lados está praticando o respeito e a igualdade adequados. E o problema que temos como liderança neste movimento é qual lado realmente segue a liderança. O mesmo problema de 1989. É o lado liberal que não segue nem aceita a liderança dentro deste movimento. Enquanto eles não aceitarem e seguirem a liderança dentro deste movimento, até que ponto podemos realmente ajudá-los? Não é possível alcançar pessoas que já não têm fé em Ancião Parmida e em mim, Anciã Tess, como líderes. Fala de modo geral, não de indivíduos, e espero que ninguém leve isso pessoalmente e pense que está na minha mira. Não é possível alcançar pessoas que já não têm fé em Ancião Parmida e em mim, como líderes. Repetir aqui. Estou apontando para uma mentalidade que está ocorrendo dentro deste movimento. Não é possível trazer as pessoas de volta ao verdadeiro caminho
se elas já não têm fé na liderança deste movimento e na organização. Este é o caminho que estamos trilhando desde setembro do ano passado. Os dois lados que têm enfrentado este movimento, há duas valas ou dois abismos, em que ambos os lados deste caminho da igualdade. Nenhuma dessas duas valas compreende a igualdade. Igualdade é tratar as pessoas adequadamente com bondade e respeito. Recentemente, nos Estados Unidos, Alexandra Ocasio-Cortez foi abordada por um cavaleiro que, ao deixá-la após uma discussão, falou dela de uma forma extremamente rude. Ela chamou sua atenção sobre isso e qual foi sua desculpa? Não vou pedir desculpas por ter sido fervoroso. Fervoroso por meu Deus, fervoroso por meu país, fervoroso por meus filhos. Paixão, seriedade não são desculpas para rudeza e mau comportamento. Não podemos usar estereótipos raciais ou sexistas contra as pessoas. Também não devemos justificar o uso de um apelido, como Karen. A igualdade diz que você trata as pessoas com respeito e bondade, como você gostaria de ser falado e tratado. O problema externamente é o problema internamente. Alexandra Ocasio-Cortez, com maquiagem e saltos altos, porque ela é tão vítima do sexismo quanto todas as outras pessoas, ela chamou a sua atenção. Ela disse que a paixão não é uma desculpa para esse nível de desrespeito. Há um caminho no meio dessas duas varas, desses dois abismos. O que todos precisam entender é como encontrá-lo para si mesmos. E como encontrá-lo para si mesmos. Como praticar o bom comportamento. Ainda há um problema de conservadorismo dentro do movimento. Ainda há questões de tolerância com as pessoas que são diferentes de nós mesmos. Não estou negando que isso seja um problema. O que estou dizendo é, nenhum dos lados está praticando um comportamento correto em relação ao outro. A única esperança que as pessoas têm, como eu disse durante toda a campanha do Canadá, é voltar para as linhas. Essas linhas lhe dirão em que ponto você se encontra. Elas lhe dirão como se comportar, não apenas em sua vida pessoal, não apenas na vida de sua igreja. E elas lhe ensinarão como ver este movimento como uma organização. Eles lhe ensinarão como ver corretamente os eventos externos, de ambos os lados do espectro político, e como responder corretamente a esses eventos. Essas linhas nos mantêm em um centro morto desse caminho. Você solta uma linha e vai para uma ou outra vala, o abismo. O outro abismo não são seguros. Nenhum das duas valas são seguras. Nenhuma das valas pratica igualdade. Isto é o que foi ensinado especialmente a partir do tempo em Uganda, Brasil, Portugal e também tem sido continuamente reforçado na Austrália. A razão é que essa linha de reforma, mais do que qualquer outra, nos diz qual é nosso perigo no tempo de angústia como sacerdotes. Ela vai nos mostrar onde estamos seguros e onde não estamos seguros. Essa linha de reforma não pode mais ser ignorada. Devemos manter essas histórias em mente. As duas experiências difíceis de 40 dias, à medida que também passamos por uma nova compreensão de nossa história alfa. É o que temos feito na Austrália nos últimos 2 meses e o que se pretende continuar a partir de agora. Alguém me orienta sobre meu tempo? Eu acho que já cheguei basicamente ao fim, não é? Irmão.
Irmão vi aqui uma Gabriel? mensagem que hoje não tem sermão. Sim? Pois não? Uma vez que não vai ter sermão, e se você ainda não concluiu, eu acho que poderia ser ampliado esse tempo. Mas é só um acho meu, né? Me dê um segundo que eu vou pegar uma aguinha, tá bom? Já volto. Isso, dá um intervalo e volta. Excelente, estou aqui. O que acontece é o seguinte, a irmã Tess, depois de ter falado 1 hora, basicamente ao mesmo tempo que eu levei aqui, ela diz que com isso ela conclui a introdução e em seguida ela entra em outro assunto. Ela vai responder uma pergunta que foi feita a ela, de uma irmã, e ela vai entrar nessa questão de por que dizemos que Cristo poderia ter vindo em 1863 e 88, como é perguntado. Tá? Não é muito, acho que dá para concluir com isso. Tudo bem? Vocês devem estar cansados de ouvir a minha voz, mas vamos aguentar mais um pouco. Não estou cansada, não. Pode falar, tá, irmão? Nem eu estou cansada. Pode continuar, Gabriel. Tá excelente. Digo mesmo, feliz sábado para todos e digo mesmo. Você está cansado de falar, eu reconheço. Ai, Gabriel. Vamos lá. Tá bom demais. Continua para nós aí. Obrigado, gente. Eu vi que aqui no PDF tem alguns errinhos, que é algumas coisas que você precisar, mas depois eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Continuaremos então. As 3 histórias do Antigo Israel. As 3 histórias do Antigo Israel ao saírem do cativeiro, saindo do Egito, elas saem da idolatria do Egito. E o que elas fazem? Elas criam um touro Apis. Elas se agarram a esse paganismo. Saem da Babilônia, perderam o ídolo, mas têm a mesma mentalidade sobre o reino de Deus. Quando eles saem de Roma, que problema eles têm? A mesma idolatria. Mesmo não havendo bezerro de ouro em Jerusalém, no tempo de Cristo, eles ainda falharam por causa de sua idolatria. Então, aplicamos isso ao Israel moderno. Israel moderno, começando com nossa história alfa, a história milita, e terminando com nossa história ômega. Temos 1798 e 1989. O que temos é falha, falha, sucesso. Falha, falha, sucesso. O Israel antigo se agarrou à mentalidade do paganismo sobre o caráter de Deus, e isso fez com que eles caíssem no final. Ao mesmo tempo em que um novo movimento foi levantado. O Israel moderno replicou a comparação e o contraste dessa mesma experiência. Eles se agarraram à mentalidade do protestantismo apóstata. Para parte dessa mentalidade é a teoria da conspiração. É por isso que abordamos esses pontos. É por isso que na lei dominical entendemos que a instituição do adventismo vai naufragar. Portanto, temos 2 histórias de fracassos. Na história milerita, a história alfa, e a história de 1888 também é uma história de falha. Vou responder a uma pergunta de uma irmã. A pergunta é: por que dizemos que Cristo poderia ter vindo em 1863 e 1888? Este movimento ensina que Cristo deveria retornar em 1863 e na história de 1888. Mas foram fracassos
que o povo de Deus criou em ambas essas histórias. Como sabemos que Cristo foi, então, destinado a retornar? Essa é a pergunta. Vou dar algumas citações de Ellen White. O primeiro ponto. Não ensinamos que Cristo deveria voltar em 1888. Queremos ter certeza que não haja esse mal entendido. Ensinamos que 1888 foi, na verdade, uma lei dominical, numa progressão de eventos que teria levado ao segundo advento de Cristo. Cristo deveria retornar em 1863, e ele não o fez por causa do fracasso ou da falha do povo de Deus. Cristo deveria retornar não em 1888, mas na sequência de eventos de que 1888 fazia parte. Veremos que Ellen White diz exatamente isso. Seguem algumas citações. Evangelismo 694.2, escrito em 1868. A longa noite de trevas é probante, mas em misericórdia amanhã é adiada. Pois se o mestre viesse, quantos se achariam desapercebidos? A repugnância que Deus sente de que seu povo pereça, eis a razão de tão longa tardança. Vou postar agora. Não, depois eu posto. Cristo não poderia ter voltado antes de 1798. Todos nós entendemos que tinha que haver os 1260. O homem do pecado tinha que ser revelado. Depois de 1798, ele poderia ter voltado. Ellen White diz que houve um atraso. O segundo advento foi adiado porque muitos do povo de Deus se achariam despreparados, ou desapercebidos, como ele diz. Ele disse isso em 1868, logo após, ou seja, 5 anos depois de 1863. Temos aqui algum microfone ligado. Próximo texto do livro Life Sketches, 88, página 321. Uma conferência foi realizada em Battle Creek em maio de 1856. Na conferência foi-me dada uma visão muito solene. Vi que alguns dos presentes seriam alimento para os vermes, alguns sujeitos às 7 últimas pragas, e alguns seriam trasladados para o céu na segunda vinda de Cristo, sem verem a morte. Sobre essa última parte, alguém foi trasladado para o céu no segundo advento de Cristo sem ver a morte? Não. Então, o que você faz com essa afirmação? Pelo que foi dito a Ellen White em 1856, havia o plano, a intenção de que Cristo viria dentro do tempo de vida daqueles que então viviam. Havia de haver 3 grupos de pessoas. Alguns morreriam e desceriam ao solo. Outros morreriam na história das pragas. E outros seriam trasladados no segundo advento. Os 3 grupos dentro daquela sala. E então ela fala de como uma irmã sentiu que seria ela que morreria logo, e de repente aconteceu. Sua saúde se deteriorou. Portanto, havia um plano para que houvesse o segundo advento em sua vida. Você entra na história de 1861 e o que James White está dizendo? Pensamos ver através da palavra profética a continuação da escravidão até o fim de todos os governos terrestres. Eles viam a guerra civil como um dos eventos finais antes do segundo advento, porque essa questão da escravidão continuaria como no tempo deles, que é a escravidão literal dos negros americanos, culminando com o segundo advento de Cristo. Essa era a posição de James White, e ele passa pelo argumento bíblico em que ele pode se basear. História de 1888.
Evangelismo 694. Houvesse o desígnio de Deus sido cumprido por seu povo em dar ao mundo a mensagem de misericórdia, e Cristo haveria, antes disto, de ter vindo à terra, e todos os santos teriam recebido as boas-vindas à cidade de Deus. Sei que, se o povo de Deus houvesse mantido viva ligação com ele, se lhe houvessem obedecido a palavra, estariam hoje na Canaã celestial. Essas duas citações são de 1900 e 1903. A última citação, essa não está diretamente relacionada ao tempo, mas trata-se do grande conflito. Lembrando que foi publicado na versão de 1888, mas iremos ao grande conflito de 1911. Ela fala sobre os movimentos de lei dominical que ocorreram em 1888, perdão. No movimento Ora em Ação, nos Estados Unidos, a fim de conseguir para as instituições e usos da Igreja o apoio do Estado, os protestantes estão a seguir as pegadas dos romanistas. Na verdade, mais que isto, estão abrindo a porta para o papado a fim de adquirir na América do Norte protestante a supremacia que perdeu no Velho Mundo. O que dá maior significância a este movimento é o fato de que o principal objeto visado é a obrigatoriedade da observância do domingo, prática que se originou com Roma e que ela alega como sinal de sua autoridade. Se o leitor deseja compreender que agentes atuarão na luta prestes a vir, não tem senão que investigar o relato dos meios que a Roma empregou com o mesmo fito nos séculos passados. Isso foi de grande conflito 573. Assim, nessas duas histórias, ela está dizendo a mesma coisa. Ela está dizendo que agora há movimentos em andamento. Aqui é a questão da escravidão, como ela expressa nos primeiros escritos, que levariam passo a passo através do tempo de angústia até o segundo advento, os pecados da Babilônia. E ela diz que nessa história, Cristo virá em nosso tempo de vida, o tempo de vida daqueles que viveram em 1856 e que em 1868 seu segundo advento já havia sido adiado. Então, você entra na história de 1888 e agora você tem um grande conflito. 1856 são os primeiros escritos e a história de 1888 é o grande conflito. Na história do grande conflito, ela está dizendo que o movimento da lei dominical está agora em andamento. Esses movimentos não estão mais em andamento. Então, o que você faz com essa afirmação? O mesmo que você faz quando ele diz a um grupo de pessoas que alguns de vocês vão testemunhar o segundo advento sem ver a morte. Você as coloca em seu contexto. O contexto dos primeiros escritos não se aplica hoje. Vocês sabem que isso simplesmente não aconteceu. O mesmo com esses movimentos para uma lei dominical. Eles não aconteceram. Falha e falha. A batalha que se aproximava rapidamente em os movimentos da lei dominical teria levado a uma crise, como descrita no grande conflito. Ela não aconteceu. Portanto, um último ponto antes de fecharmos. Na história de 1888, o que deveria ter acontecido? Deveria haver uma lei nacional dominical algum tempo depois de 1888. Isso era para violar o direito de consciência das pessoas. Depois haveria um fechamento de porta de graça, um decreto de morte e um segundo advento. Então, as questões, os movimentos nos Estados Unidos deveriam levar a uma lei dominical nacional que violasse os direitos de consciência das pessoas.
eles deveriam enfrentar uma perseguição crescente por guardarem o sábado. Então, o tempo de graça iria acabar e eles deveriam entrar em um tempo de angústia. Deveria haver um decreto de morte para os guardadores do sábado. Aqueles eventos cataclísmicos externos que teriam destruído os Estados Unidos como uma república, eles não aconteceram. Por quê? Porque os cataclísmicos eventos externos, por que os cataclísmicos eventos externos não aconteceram? A falha do povo de Deus. O povo de Deus não estava pronto. Quando vemos a contenda no externo, quando você vê Donald Trump eleito em 2016, quando você vê o chifre republicano dos Estados Unidos cair e ditadores nacionalistas se levantarem em todo o mundo, da Índia, a Turquia, a Polônia, quando você vê esta ascensão, essas ditaduras abusivas externas formando uniões eclesiásticas e estatais, seja essa religião eclesiástica o islamismo, o protestantismo, ou no caso da Índia, a religião hindu. Quando você vê esses eventos, isso significa que o movimento está falhando ou que estamos sendo bem-sucedidos em nossa missão. Compare e contraste. Os dois movimentos, o movimento interno, a ascensão de Ancião Parmida, que eu comparei e contrastei repetidamente com a ascensão de Donald Trump. Comparar e contrastar os dois lados do grande conflito. Esqueça o contraste. Um é bom, outro é mau. Faça a comparação. Por que o grande conflito leva a um ponto de conflito? Por que estamos bem-sucedidos? E se nós estamos bem-sucedidos, eles estão bem-sucedidos? Perdão, não era uma pergunta. Porque estamos bem-sucedidos e se nós estamos bem-sucedidos, eles estão bem-sucedidos. A razão pela qual os eventos de 1888 não levaram a estes cataclismos externos é porque o movimento interno falhou. Se você vê que estes eventos externos diminuem em escala, que de alguma forma não há perseguição, que não há o progresso constante em direção à nossa própria marca da lei dominical, o que isso nos diz sobre este movimento? Então, nós falhamos. Precisamos deixar este ponto claro, porque há uma ideia neste movimento que nossa falta de protesto é responsável por Donald Trump, é responsável pela lei dominical, que a corrente externa que é tão contra a igualdade fracassaria se este movimento se levantasse devidamente e protestasse contra eles. Precisamos ver que não só é ilógico, como também quebra todas as linhas que temos. Ela rompe Israel antigo, quebra o Israel moderno, quebra o estudo da contrafação, quebra a comparação e o contraste entre o movimento dos Estados Unidos e esse movimento interno. A razão pela qual vemos Donald Trump ter sucesso a partir de 2016, 17 e 18, é porque ele é a comparação e o contraste do movimento interno. A razão pela qual vemos Donald Trump ter sucesso a partir de 2016 a 2018 é porque é a comparação e o contraste do movimento externo. É por isso que o grande conflito chega a um ponto de conflito. Não se pode ter essa guerra final a menos que se veja que ambos os lados desenvolvem a força para travar essa guerra. O que fizemos foi uma revisão de como os estudos progrediram. Da Austrália, em dezembro, da contrafação aos aparadores de livro dispensacionais, os cumprimentos externos de Ráfia dentro das esferas de influência. Depois entramos no ômega da história de Israel antigo. Os 3 grupos e depois os 144 mil, que você encontra em seu próprio tempo. Destrinchando isso para identificar onde estamos nessas linhas de reforma, tanto no que se refere a nós, como o primeiro grupo chamado, quanto a nós como sacerdotes, como o sacerdócio. As 2 experiências de 40 dias,
os dois abismos do lado do caminho. O caminho que somos requeridos a seguir, o que realmente significa igualdade. Porque os sacerdotes, depois da cruz, não entendem a natureza do reino. É preciso que seja reforçado e reforçado. Ao mesmo tempo, as pessoas são testadas sobre se vão ou não ouvir a liderança. Ao mesmo tempo em que atravessamos essa crise, começamos a olhar para o início do Israel moderno. Isso já reforça o fato de que este movimento deve se organizar. Ensinamos isso na Campal do Canadá, pelo Zoom. Tudo isso foi para ser uma introdução para explicar a história millerita e para começar a ter uma visão mais profunda de sua estrutura como uma linha de reforma. Fizemos um pequeno desvio no final para responder a uma pergunta de uma irmã sobre o porquê de sabermos que Cristo deveria retornar na história depois de 1888, que estava diretamente relacionado com os movimentos da lei dominical e a história de 1863, a escravidão dos primeiros escritos. Não construímos as estruturas dos primeiros escritos e grande conflito para reforçar esse ponto. Se há perguntas sobre isso, precisamos voltar às apresentações onde se explicam as estruturas baseadas nos capítulos, a sequência que Ellen White coloca nesses dois manuscritos. O segundo ponto que eu fiz, a razão pela qual haveria uma lei dominical, é porque, ao mesmo tempo, estamos preparados para ir ao mundo. Quem mais está preparado para ir ao mundo? Outro movimento que cria uma lei dominical nacional, que está pronta para derrubar o mundo. Esse movimento está preparado também com uma mensagem para espalhar pelo mundo. A lei dominical tem dois movimentos. Nós somos bem-sucedidos, eles são bem-sucedidos. Se falharmos, realmente teremos paz no exterior, assim como eles tiveram depois de 1888. O movimento fracassou. Não houve decreto de morte. Por mais difícil que seja, é também encorajador. Mostra que estes eventos externos, a perseguição externa, é outra evidência de que, por mais difícil que seja cumprir nosso papel, estamos no caminho certo. Temos que considerar como é esse caminho. Meus irmãos, chegamos ao fim da leitura dessa palestra. Vamos encerrar com uma... Gabriel. Senhor nosso Deus, queremos te dar as graças pela mensagem que temos ouvido essa manhã. Tem sido uma mensagem séria e solene e espero que possa nos alertar sobre o perigo em que nós nos encontramos e também entender o verdadeiro sentido desse movimento que o Senhor tem levantado. Que o Senhor possa nos dar um sábado abençoado, que o Senhor possa estar com cada um aqui presente nessa reunião, com suas famílias, seus queridos, e que o Senhor possa nos abençoar, que possamos lutar para entender essas verdades que o Senhor nos apresentou nesse tempo que ainda temos. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, Gabriel. Amém.